12 curiosidades da vida louca do rei Henrique VIII. Pequenos detalhes sobre o reinado de Henrique VIII que são extremos mesmo para ele. Henrique VIII talvez seja mais conhecido por ser um marido terrível, mas casar 6 vezes não foi a única coisa extremista nele. Um olhar mais atento aos pequenos fatos do reinado do Henrique VIII revela que o rei inglês é um monarca ainda mais intenso e exagerado do que se imaginava anteriormente. Henrique VIII sucedeu seu pai ao trono em 1509, quando ele tinha apenas 17 anos. Ao longo do seu reinado de várias décadas, que durou até 1547, Henrique derrubou a paisagem religiosa da Inglaterra e expandiu a monarquia. Ele também se entregava a tudo: seu ego, seus prazeres, seu temperamento, seus gostos e até suas crenças românticas. Esses extremos de Henrique VIII podem ser encontrados em praticamente todos os aspectos de sua vida, do político ao pessoal. Seja se livrando de agentes políticos inconvenientes ou indo a extremos para provar sua coragem no cenário mundial, não havia nada que Henrique VIII não estivesse disposto a fazer para conseguir o que queria. Ele proibiu sua esposa de ver a única filha. Ele negou à sua primeira esposa o acesso à sua única filha sobrevivente. Em 1533, Henrique anulou seu casamento com Catarina de Aragão, com quem estava casado há 24 anos. A rainha foi então forçada a sair da corte. Embora Catarina tivesse dado à luz 6 filhos para Henrique, apenas uma sobreviveu, Maria. Após a separação, Henrique proibiu Catarina e Maria de se verem. Foi um movimento calculado que significava uma repreensão feroz, pela recusa de Catarina em se submeter pacificamente a uma separação. A separação provavelmente trouxe tristeza para Catarina e Maria. Henrique, no entanto, estava impassível em sua determinação. Mesmo nos últimos dias de Catarina, Henrique não deixou Maria visitá-la. Ele executou Blood Mary. Henrique VIII pode ser mais lembrado por executar 2 de suas 6 esposas, Ana Bolena em 1536 e Catarina Ward em 1542, mas Henrique executou significativamente mais pessoas. Na verdade, ele começou sua soberania quando adolescente, executando 2 dos conselheiros de seu pai. Mais profundamente em seu reinado, as vítimas de Henrique variaram de perpetradores de rebeliões a manifestantes religiosos. O historiador moderno John Stall estimou que Henrique VIII ordenou nada menos que 70.000 execuções, embora muitos estudiosos discordem desse número. Embora a filha de Henrique, Maria I, seja lembrada pela história como Maria Sangrenta ou Blood Mary, rainha perversa, ela matava suas vítimas com extremo sadismo, por sua condenação aos protestantes, ganhando assim a alcunha de Maria Sangrenta. Ela também era conhecida por ter sofrido um grande número de abortos espontâneos ou gestações falsas. Porém, seu pai supervisionou significativamente mais execuções do que ela. Ele executou os ministros de seu pai porque era conveniente. Quando Henrique se tornou rei, em 1509, o monarca de 17 anos agiu rapidamente para se distanciar do reinado de seu pai, Henrique VII. Um de seus primeiros atos foi prender Sir Richard Empson e Edmund Dudley, 2 ministros de Henrique VII. Tanto Empson quanto Dudley não eram particularmente queridos, então talvez fosse um alvo fácil para o jovem rei. Empson e Dudley foram executados por traição, no interesse da conveniência política, como disse a biógrafa Alison Weir. Henrique comia 5.000 calorias por dia.
Ele comia como um rei, consumindo 5.000 calorias por dia. A comida era uma característica importante da vida da corte durante o reinado de Henrique VIII. Festas e banquetes apresentavam uma variedade de pratos, incluindo iguarias, salgados e doces. Para feriados e celebrações em 1509, e Henrique marcou seu primeiro Natal como rei gastando 7.000 libras esterlina em festas de feriados que incluíam cisne e pavão. É provável que Henrique VIII tenha consumido cerca de 5.000 calorias nos dias em que não estavam jejuando por motivos religiosos. Embora consumisse muito, provavelmente queimava muitas calorias também, já que era muito atlético na juventude. Mais tarde na vida, uma série de lesões e problemas de saúde impediram Henrique de ser tão ativo quanto antes, e ele pesava cerca de 181 quilos. Henrique acreditava que só Deus estava acima dele. Ele alegou que seu único superior era Deus. Henrique VIII acreditava firmemente que os reis não tinham iguais. Certa vez ele declarou: os reis da Inglaterra nunca tiveram nenhum superior além de Deus. Henrique levou essa crença ainda mais longe para reconstruir a religião da Inglaterra. Em uma tentativa de romper com a Igreja Católica Romana para poder anular seu primeiro casamento e tomar Ana Bolena como sua esposa, Henrique emitiu o Ato de Supremacia em 1534. Nele, ele se identificou como o chefe do novo protestante da Inglaterra, Igreja da Inglaterra. Ele era birrento. Ele fez birra depois que seus conselheiros enviaram uma oferta de paz para a França. A Inglaterra guerreou com a França no início do reinado de Henrique, como fazia durante séculos. Em 1510, seus conselheiros decidiram estender um ramo de oliveira ao rei francês na forma de uma carta para esfriar as hostilidades. Quando Henrique descobriu, não ficou feliz. Ele se irritou. Quem escreveu esta carta? Peço paz ao rei da França, que não ousa me olhar na cara, muito menos me fazer guerra. O jovem rei então esnobou o embaixador da França, garantindo que ele não tivesse uma vaga no torneio subsequente. Henrique mandou executar Ana Bolena. Ele encomendou um espadachim habilidoso para executar sua segunda esposa. Embora Henrique tivesse anulado seu primeiro casamento e mudado a religião de seu reino por Ana Bolena, ele acabou querendo sair do casamento. Em 1536, ela foi julgada por traição por acusações forjadas e condenada à morte. Em um ato de misericórdia pequeno, Henrique providenciou para que um espadachim habilidoso viajasse da França para realizar a execução. Isso garantiu que Ana tivesse um final rápido e limpo, em vez de uma decapitação por machado que envolveria mais de um golpe. Em 2020, o historiador Tudor Tracy Borman tomou conhecimento de um livro de mandados do século XVI. Um livro cheio de detalhes burocráticos sobre crimes nos arquivos nacionais do Reino Unido, que incluiu instruções detalhadas anteriormente negligenciadas de Henrique sobre como ele queria que Ana fosse executada. As instruções de Henrique diziam que, embora Ana tivesse de morrer queimada ou decapitada, ele ficou movido de pena por não queimá-la, o que seria mais doloroso. Mas sua piedade terminou aí, porque ele disse: nós ordenamos que a cabeça da mesma Ana seja cortada. Ele também descreveu exatamente onde ele queria que a execução ocorresse: no Green, dentro da nossa torre de Londres. Embora aparentemente essas instruções não tenham sido seguidas e tenha ocorrido em um local diferente da torre. Borman disse que as palavras do rei mostram sua maneira premeditada e calculista. Ele sabia exatamente como e onde queria que isso acontecesse. Quando Ana enfrentou a execução, suas palavras finais foram:
Não vim aqui para acusar nenhum homem, nem para falar nada disso, de que sou acusado e condenado a morrer, mas peço a Deus que salve o rei e o envie por muito tempo para reinar sobre vocês, pois um príncipe mais gentil nem mais misericordioso foi lá nunca, e para mim ele sempre foi um senhor bom, gentil e soberano. Despeço-me do mundo e de todos vós, e de coração desejo que todos rezem por mim. Ó Senhor, tem piedade de mim. A Deus entrego a minha alma. Ele se disfarçou para conquistar Ana. Ele se disfarçou em um ritual de amor elaborado e idealizado para conhecer sua quarta esposa, mas o plano saiu pela culatra. Depois de 3 casamentos desfeitos, um por separação, um por execução e outro por morte, Henrique VIII resolveu se casar pela 4ª vez em 1540. Ele se interessou por Ana de Cleves, uma real germânica. No que ele acreditava ser um gesto romântico, Henrique conheceu Ana disfarçado, esperando que ela fosse capaz de reconhecê-lo, apesar de sua identidade oculta. Encontrar noivas disfarçadas era aparentemente um ritual comum nas monarquias medievais e no início da Era Moderna. Mas aparentemente não era comum que Ana soubesse disso. Quando o disfarçado Henrique tentou plantar um beijo em sua futura noiva, ela o recusou, pondo de lado todos os caprichos cortês e românticos do rei. A dupla se separou naquele ano. Seus cães usavam coleiras trabalhadas e caras. Henrique VIII mantinha um canil bem abastecido de cães de raça, bem como cães de estimação. Como cães do rei, eles usavam roupas elaboradas para sinalizar seu status de caninos reais. Os galgos de Henrique, por exemplo, tinham coleiras feitas de veludo carmesim e tecido de ouro, com pontas de travamento. Outros objetos em sua coleção incluíam 2 outras coleiras com os brasões do rei. Certa vez ele desafiou o rei da França para uma luta profissional. Em 1520, Henrique VIII e sua comitiva viajaram para a França para uma cúpula de paz, conhecido na história como o Campo do Pano de Ouro. O cume era um país das maravilhas real, completo com festas e jogos elaborados. No espírito de competição amistosa, Henrique desafiou o rei francês Francisco I para uma luta livre no evento. Francisco derrotou o rei inglês. Ele se disfarçou de camponês para ficar no meio de seus súditos. Quando Henrique herdou o trono, ele era um governante popular, de acordo com a biografia Alison Weir. Henrique se deleitava com sua popularidade, ele era um showman, consumado que entendia o valor de ser acessível a seus súditos e que se certificava, em seus primeiros anos, de ter um perfil altamente visível. O público tinha permissão para entrar em seus palácios para assistir a torneios, procissões ou aos grandes entretenimentos da corte. E não era inédito que Henrique entrasse em Londres disfarçado para se misturar com eles. A popularidade de Henrique não durou. Finanças mal administradas e guerras frequentes acabaram minando o entusiasmo do povo inglês por seu rei. Suas cartas de amor para Ana Bolena continham cifras. Henrique VIII se interessou por Ana Bolena em meados da década de 1520. Para cortejá-la, Henrique enviou a Ana uma série de cartas de amor para expressar a profundidade de seus sentimentos e convencê-la a se tornar a sua amante. Em uma delas, ele afirmou: "Se lhe agradar entregar-se de corpo e coração a mim, que fui e serei seu servo muito leal. Prometo-lhe que não apenas o nome será feito a você, mas também para torná-la como minha única amante, rejeitando todos os outros além de você por mente e afeto, e para servir apenas a você." No final de suas cartas, Henrique incluía um símbolo para enfatizar sua visão de união. Nas palavras da biógrafa Alison Weir, Henrique muitas vezes terminava suas cartas com uma cifra, colocando suas iniciais dentro de um coração.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma das loucuras do rei Henrique VIII? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraremos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!